Seres humanos não são perfeitos. Ou seja, você tem aqueles que vão desviar do comportamento aceitável de uma sociedade, e algumas vão estar inseridas numa categoria que os próprios seres humanos chamaram de crime. E outras vão ser tratadas como particularidades. Simples assim. Do mesmo jeito que eu não posso normatizar comportamentos criminosos, eu não posso normatizar comportamentos singulares. Para o crime, a gente já sabe o que tem que ser feito. Para os comportamentos particulares, eles são que ser respeitados, porque eles estão fora da esfera criminal. Porque se estão dentro da esfera criminal, esquece, esfera criminal. Se eles não estão dentro da esfera criminal, ele é simplesmente uma característica individual e singular. Agora, daí, tratar isso como um axioma a ser pulverizado, popularizado, instituído, há um abismo absurdo. Você pode ter certeza que muitas pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, e tem muita gente que não está entendendo porra nenhuma. Por quê? Porque a gente na sociedade tem pessoas que foram estimuladas a pensar, e você tem pessoas que são estimuladas a seguir uma regra ali dita. Ou seja, ela não vai conseguir raciocinar em cima de provocações, em cima de diálogos. Ela tem que seguir uma hashtag, ela tem que seguir uma ordem unida. Quem está entendendo, diga eu. Cara, eu estou entendendo o que você está dizendo, sim. E aí a gente vê que isso que eu estou dizendo, ele está muito enraizado numa doutrina que há alguns anos foi sendo implementada. Não só no Brasil, mas como no mundo. Isso não é uma coisa só daqui, não. Olha lá, pessoal, estou entendendo como superar isso. O Léo disse eu, o Top disse eu, a Albanese disse eu, a Cláudia, Nilza. Aí o pessoal, como combater isso? Não aceitar que um pequeno grupo que domina os meios de poder e comunicação tratem essas coisas como normalidade, como um aspecto normal. Sacou? Porque, de novo, tudo aquilo que foi colocado goela abaixo na história da humanidade, ela foi colocado à força. Dentro do quê? Dentro de leis, decretos, guerras. E quando a imprensa começa a surgir, ou seja, depois de Gutenberg, ou seja, a imprensa, cara, ela tem basicamente o quê? 500 anos. Porque você não tinha a popularidade da informação. A informação era só oral. O próprio papo peripatético era uma provocação do Aristóteles. Isso que eu estou fazendo aqui era uma das formas tradicionais de você passar conhecimento. Era de forma oral. Aristóteles, ele andava lá nos jardins do Liceu com os seus alunos, nesses papos peripatéticos, que eram o quê? Conversas para que as pessoas tivessem discussões sobre vários temas. Você entendeu? Para que isso criasse um novo movimento e que isso passasse de geração para geração. Sócrates, por exemplo, não escreveu uma linha. Ninguém sabe direito se Sócrates existiu ou não. É engraçado que as pessoas falam assim, ai, eu não creio na Bíblia, mas creio em Sócrates. Mas não tem, cara, não tem. E tem outros tantos aí na história que a gente não sabe. Você tem os escritos de Platão, mas você não sabe se Sócrates existiu ou não. Aí você fala, porra, mas não faz sentido o que o Sócrates fala? Faz. Então, se faz sentido, tem uma necessidade extrema de se provar a existência de Sócrates ou não? Não. Saca isso? Então as pessoas ficam nessa situação de, ai, mas existiu ou não existiu? Cara, veja o ensinamento, veja a estrutura, veja se faz sentido. Isso é muito mais importante do que a materialidade. Vocês veem que as pessoas estão muito presas na materialidade? Elas não acreditam naquilo que os olhos veem, o que a pele sente. Ela não acredita, cara. Eu tiro um barato quando o pessoal fica falando, né? Ah, em trajetórias oculares não existem. Não é científico. Aí vira e mexe numa análise e aparece a pessoa. Ah, deixa eu lembrar. Aí eu falo, isso que ela está fazendo, que você está vendo, que você está catalogando, que você está aí metrificando, não existe. Por quê? Porque nenhum livro disse até hoje que existia. Ah, mas eu disse. Ah, mas você não vale, cara. Você não vale. Não, você não vale. Tem que ser vindo de Sorbonne. Se tiver de Sorbonne, aí tudo bem. Você entendeu? É muito doido, porque as pessoas, elas se preocupam com a materialidade e não se preocupam justamente com a própria experiência, cara. A experiência tem uma situação subjetiva. E aí, quando ela vê esse comportamento sendo enfiado goela abaixo, como eu disse, através de um jornal, E o poder disso é muito forte, gente. A gente sabe que hoje, quase que 100% do jornalismo, ou seja, quando Gutenberg faz lá a prensa, e aí começa a surgir os jornais, nem eram jornais, eram mais manifestos, era uma folha só. Martinho Lutero, ele escreveu numa folha lá e grudou lá nas portas das igrejas e tal. Ou seja, quando você começa a distribuir de uma forma rápida, porque até então tudo era manuscrito, era demorado, os livros eram manuscritos, imagina isso, cara. E você começa a trazer informação
como a gente sabe que a maioria das pessoas, eu não sei se é a maioria, mas uma grande parte das pessoas, elas não se preocupam em pensar, elas não se preocupam em raciocinar, mas só consumir aquilo que lhe é dado, porque é mais fácil alguém mandar por você. Essa é a base do socialismo, do comunismo, ou seja, alguém mandar em você, alguém mandar na sua vida, na sua história, enfim, no seu destino, nas suas escolhas. Então a pessoa fala assim, tudo bem, tem alguém, ufa, pode decidir por mim. Por quê? Porque se der certo, tá tudo bem, se der errado, tá tudo bem também, porque não foi eu que escolhi. Saca? Então quando você tem, e hoje a gente sabe que não só no Brasil como no mundo, a imprensa, o jornalismo, a cena cultural, ela está sendo manipulada, patrocinada para criar uma realidade. E vou te falar, quem fez isso com muita maestria foi o Goebbels, cara. Foi o Goebbels. Ricardo, quem era o Goebbels? Ele primeiro era o propagandista do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Vocês sabem quem que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, não? Especificamente da Alemanha? Vocês conhecem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores? Então, o Goebbels, ele era o marqueteiro desse partido aí. Aí vocês escrevam aí pra vocês saberem quem que é esse partido aí, mais conhecido como partido o quê? E aí, esse cara foi elevado ao posto de ministro da comunicação, né? Desse partido. Que depois já não era mais um partido, ele tinha virado governo. E cara, desde aquela época, ele manipulava o próprio comunismo da União Soviética. Ela manipulava a história, ela apagava pessoas das fotos, ela reescrevia dados. Nossa, que semelhança, né, com o IBGE. Ele reescrevia dados. E ele colocava números aos quais era importante para o regime. E aí essas pessoas, durante muitos anos, você vê, o partido foi formado em 22, o Bigodinho assume em 32, e os primeiros campos de extermínio foram em 42. Então foi um trabalho de 2 décadas para mudar a cabeça das pessoas, para que elas aceitassem eliminar os seus próprios vizinhos, seus próprios conterrâneos. As pessoas às vezes não se ligam nisso, mas as pessoas que lá estavam eram alemães. Entendeu? Eram alemães. Tem gente que acha que aquela galera que estava lá, tipo assim, surgiu do nada. Não, eram alemães, tinham famílias ali 400 lá. Praticamente uma geração não, praticamente 4 gerações. A cada 5 anos você tem uma mudança. Porque quando você pega por exemplo, um ser de 13 anos, 5 anos depois, você já tem um ser de 18. Então imagina que a cada 5 anos você tem pessoas que ascendem para a vida pública. Saca? Então praticamente a cada 5 anos você tem uma geração aí que ascende para a vida pública, né? Muda ali. Tudo bem que todo ano você vai ter alguém ascendendo, mas você pega uma geração que começa a ser doutrinada e ela chega no seu clímax ali a cada 5 anos. Agora, olha que interessante. A comunicação, a cultura, a propaganda fez com que vizinhos entregassem vizinhos aceitassem as piores mazelas com as pessoas ali do seu lado. Como tacar bebezinhos na parede, né? Passar em cima dos bebês com seus jipes, mutilar pessoas a sangue frio. Tá? Enfim, você sabe todas as mazelas sobre o que foi feito. Justamente por quê? Porque um tipo só de comunicação era aceitável. E quando você tem um tipo só de comunicação aceitável, e as outras reguladas, uma pode, e a outra não, a outra a gente regula. Ou seja, a gente apaga. Você domina qualquer nação. E por que as pessoas piram com a rede social? Porque a rede social é descentralizada. Sacou? Então, por que essa ânsia de regular a rede social? Aí o binário vai falar assim, mas eu ouvi que é para proteger as mulheres e as crianças. Vamos proteger as mulheres e as crianças fazendo a regulamentação das redes sociais. Eu falei assim, gente, as redes sociais já são reguladas. Saiu ontem. A justiça protegeu uma mãe e uma criança. Sabe de quem? A filha dos justos. Saiu a condenação de um ato que aconteceu na internet. Como sempre aconteceu. A internet não é terra de ninguém. Ou seja, a pessoa foi lá e disse que queria exterminar a filha dos justos. Esse cara cometeu um crime. E os justos foi para a justiça. E a justiça aconteceu. Você entendeu? Por quê? Porque a internet não está à parte do Código Penal. Do Código Civil e Código Penal. Então, esse lance de falar que a internet é terra de ninguém é uma falácia absurda. Cara, há quantos anos o Nando Moura está sendo processado pelo... Como é que ele chama lá? O Foca lá, os irmãos Foca lá, Felipe Neto. E vice-versa.
mais de 10 anos isso tem acontecido. E quantos anos antes também? Então ficar dizendo que, mas a internet não é terra de ninguém, porque as pessoas podem cometer crimes na internet. Então já existe o Código Penal, pelo amor de Deus, criatura. Mas essa pessoa ouviu no Jornal Nacional, ela ouviu na novela, ela ouviu alguns políticos falando, entendeu? Aí ela acredita, cara. Por quê? Porque ela não pensa. Ela só acredita. Então regular o que a pessoa vai ouvir e ver é importantíssimo. Já, para quem quer dominar. Sacou? As coisas já existem. O problema é que elas estão contaminadas, a gente vê aí, com 50%, entre 40% e 50%, por exemplo, dos bandidos saindo pela porta da frente na audiência de custódia. Vocês têm noção disso? Que hoje, bandidos presos em flagrante, estão saindo pela porta da frente nas audiências de custódia. Ou que 300 quilos de maconha não é uma grande quantidade para manter uma pessoa presa. Ou que o helicóptero do chefe do tráfico tem que ser devolvido. E a mídia está tratando isso com normalidade. A mídia, que devia ser a grande reguladora, ou seja, quem seria a grande reguladora da informação da sociedade? A mídia, a imprensa, o jornalismo. Porque esse tem o poder de investigar, ir atrás da informação. Saca? Só que esse tá comprado pelo o vil metal. E aí ele vai falar o quê? A verdade? Não, ele vai falar aquilo que falaram para ele falar. Então onde é que hoje há a grande... o poço de informação? A internet. Porque a internet é descentralizado. Aí eu pergunto para vocês, é mais fácil você comprar uma pessoa ou 100 milhões de pessoas? O que é mais fácil? É mais fácil você conseguir subornar uma pessoa ou 100 milhões de pessoas? É óbvio que é uma só, né? Só que essa uma está perdendo o poderio. E eles estão percebendo. E aí qual que é a intenção? Vamos regular as 200 milhões de pessoas. Entendeu? E sabe o que isso tudo tem a ver? Por exemplo, com o meu canal? Linguagem silenciosa. Ou seja, se você para de ser passivo na informação e começa a ser analítico na informação, vai ficar cada vez mais difícil das pessoas te enganarem e mentirem para você. Desde um governo, desde uma empresa, desde um jornal, desde uma impressora, desde um vendedor, desde um Dom Juan, desde uma amizade. Por quê? Porque você começa a perceber ritos na mensagem. Dê 2 toquezinhos na minha testa para você ver a mágica acontecer. Bate com o dedo assim na tela, assim, ó, tum, tum. Então hoje eu falo que a linguagem silenciosa não é uma opção, é uma obrigação. Se você não aprimorar a sua capacidade analítica da comunicação, você tá lascado, cara. Você vai ser levado como um rebanho pro matadouro. E depois que botaram você naquela filinha do matadouro, não tem mais escape. Não tem mais de onde sair. Não tem mais como recuar. Não tem mais. Depois que colocarem você na trilha do matadouro, já era. Não tem como recuar. Por isso que eu te convido, mestre da persuasão. Deixa eu te ensinar, deixa eu trabalhar 2 dias para você, no dia 28 e 29 de novembro. 40 dias aí para você se programar. E tá com uma promoção incrível. Entra lá, mestredapersuasão.com.br, e aí você passa 2 dias comigo e eu trabalhando para você, praticando junto com você a sua linguagem silenciosa, a sua comunicação persuasiva e a sua estrutura de mensagem, de branding, de você, do seu negócio, da sua expertise. Seja lá você um vendedor, um profissional liberal, seja lá uma pessoa que simplesmente não quer ser levada para o matadouro e quer começar a entender os princípios. E outra, e você mesmo se tornar um megafone das suas verdades. Porque quanto mais pessoas estiverem se comunicando, quanto mais pessoas estiverem expondo, debatendo, revelando, melhor. 28 e 29 de novembro, uma sexta e um sábado. Eu sempre estimulo as pessoas a serem replicadoras das suas verdades, da sua visão. Como eu disse, um grupo muito pequeno está querendo colocar goela abaixo as suas disforias como uma verdade absoluta, ou as suas particularidades de prazer e estética como regra para o resto da sociedade. De novo, a sua forma de prazer, como você cuida da estética do teu corpo, é algo singular e individual, tem que ser respeitado, mas isso não cria novas regras para a sociedade. Ficou claro isso? Presta atenção nisso, porque estão querendo inverter a lógica. Como você sente prazer e como você cuida da estética do teu corpo é algo singular e particular a você. Tem que ser respeitado, mas isso não cria novas regras para o resto da sociedade.
Sacou? Toma cuidado, que estão querendo inverter a ordem natural que a própria história da humanidade demorou milhões de anos para construir. Tudo que lhe causa curiosidade está no espectro natural. Tudo que lhe causa repulsa está no espectro provocativo. É provocado aquilo ali. Beleza, pessoal?